Olá, começa agora mais um Academia. Hoje a gente fala sobre consumo, mais especificamente sobre o direito de não consumir. Já parou para pensar nisso? O autor do estudo é o mestre em Direito, Felipe Sickert. O princípio da dignidade da pessoa humana na perspectiva do direito como integridade. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília para obtenção do título de mestre em Direito, Estado e Constituição, sob a orientação do professor doutor Alexandre Bernardino Costa. E para debater esse tema com a gente estão aqui o mestre em Direito Cristiano Correia e o especialista em Direito Público, Luiz Carlos Almeida. Obrigada, Luiz, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Cristiano. Prazer enorme estar aqui. E para você aí de casa entender melhor esse tema, confira agora um rápido resumo da dissertação. Nos últimos anos, o cidadão teve mais acesso ao crédito, o que aumentou o poder de consumo do brasileiro. O autor defende a ideia de que o direito de não consumir na atual sociedade de consumo tem sido negligenciado, causando assim consequências negativas para o cidadão e até para o meio ambiente. Felipe, eu gostaria de começar sabendo um pouquinho sobre o seu tema, né? O direito de não consumir hoje em dia numa sociedade de consumo. De onde que veio a ideia de estudar isso? Bom, na verdade, a ideia surgiu da seguinte forma. No final do curso de graduação mesmo, eu fui procurar um professor para me orientar no trabalho de final de curso, que é o professor Brunello Stancioli. E indaguei para ele se ele poderia me orientar, ele disse que sim, inclusive disse que já tinha um tema que ele estava com interesse de trabalhar e que passava um pouco pela tese de doutorado dele, que era o direito de não consumir. Eu fiz o trabalho de final de curso de graduação, a monografia de final de curso, e o tema me chamou muito a atenção, porque é um tema vasto, vivenciado na sociedade de consumo, que toca muito a filosofia, a sociologia, mas também o direito, e daí veio o interesse em continuar a pesquisa, porque o tempo de um trabalho de final de curso é muito curto. Então, eu resolvi apresentar um projeto para o programa de pós-graduação e prosseguir na pesquisa. E de que forma esse direito a não consumir pode ser negligenciado na prática, só para quem está em casa entender? Bom, na verdade, a sociedade de consumo, de acordo com a revisão bibliográfica feita no trabalho, ela impõe uma série de limites para o desenvolvimento da pessoalidade no contexto social. Ela impõe limites a autonomias de escolha, ao convívio das pessoas e à sua relação interpessoal, e limites que tocam a própria corporeidade ao impor determinados padrões estéticos. Daí que surge a relevância do tema e a utilização do direito de não consumir como uma forma de expressar a pessoalidade no contexto público. Entendi. Você também falou agora em revisão bibliográfica, inclusive indicou para a gente alguns livros. Vamos conferir agora quais são. A Sociedade de Consumo, de Jean Baudrillard, editora 70. Por uma Ética de Consumo, de Adela Cortina, editora Taurus. Renúncia ao Exercício de Direitos da Personalidade, de Brunello Stancioli, editora Del Rey. Felipe, agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor do seu tema, chegou o momento tão esperado do programa, o momento, né, de você apresentar a sua dissertação para a gente. Fica à vontade. Bom, o objetivo geral do trabalho era demonstrar que, no contexto da sociedade de consumo, o direito de não consumir deve ser visto como um direito da personalidade. Inicialmente, procurou situar o problema frente à realidade social brasileira. Foram, então, abordadas algumas pesquisas e alguns dados sobre os assuntos que revelaram que, não obstante estejamos em uma sociedade muito desigual, em que há muita desigualdade social, o consumismo é também um problema relevante. A partir dessa situação do problema frente à realidade brasileira e do reconhecimento de tal relevância frente à nossa sociedade, passou-se a abordar alguns pressupostos teóricos que serviriam de embasamento para afirmar, ao final, se o direito de não consumir é ou não um direito da personalidade. Então, foram adotados os conceitos de pessoa e de pessoalidade e também de direitos da personalidade expostos por Brunello Stancioli, que considera que a pessoa é um constante vir a ser, é um projeto inacabado
e que é constituída por autonomia, alteridade e dignidade. Uma vez expostos esses pressupostos teóricos, passou a ser feita uma revisão bibliográfica, sempre com enfoque nas variáveis de pesquisa que seriam abordadas, que seriam justamente a sociedade de consumo, o direito de não consumir e os direitos da personalidade. Então, foram abordados vários autores como Marx, Marcuse, Adorno, Lipovetsky e Adela Cortina. A partir dessa abordagem teórica, chegou-se à conclusão de que, de fato, na sociedade de consumo, essa norma social que é imposta às pessoas no sentido de consumir e consumir cada vez mais produtos e serviços, acaba por gerar um prejuízo à pessoalidade e ao livre desenvolvimento da pessoa natural. Isso porque as várias esferas da pessoalidade ficam contingenciadas. Por exemplo, a autonomia é um tanto quanto limitada na medida em que há uma certa imposição do consumismo como projeto de vida. A relação interpessoal acaba também sendo um tanto quanto contingenciada porque passa a ser cada vez mais intermediada por objetos, o que leva a uma espécie de um hedonismo individual consumista, no qual muitas vezes o reconhecimento do outro é deixado de lado. Por fim, e talvez ainda mais enfático, a própria corporeidade da pessoa natural chega a ser um tanto quanto contingenciado na medida em que são impostos determinados padrões estéticos. Afirmou-se assim que, de fato, o consumismo ele tem como consequência a limitação a várias capacidades humanas para além da capacidade de consumir, tais como capacidade de integração social, capacidade de autonomia e outras capacidades humanas. Foram citados alguns movimentos sociais, entre eles o Slow Food e o Citar Slow. O Slow Food é um movimento social que prega um maior fortalecimento e, na verdade, uma maior valorização das culinárias regionais e também a utilização de produtos de boa qualidade. Então, hoje existem movimentos que tendem a induzir, né, o não consumo. Existem movimentos sociais, por exemplo, o Slow Food, esse citado, o Citar Slow também, que é um movimento que prega um desenvolvimento humano mais fundamentado na melhoria da qualidade de vida das pessoas do que propriamente no desenvolvimento econômico. Na sua opinião, Felipe, é palpável isso? Algum dia isso vai acontecer ou a gente caminha para um lado totalmente oposto? Sim, na minha opinião, é palpável. A solução é um tanto quanto complexa dentro da sociedade de consumo, mas é palpável e a gente pode até ver políticas voltadas justamente para um incremento desse não consumo ou, de outro lado, de um consumo mais responsável e consciente, como ocorre com a União Europeia. Dentro da União Europeia houve aí dos anos de 2007 a 2013, agora também de 2013 em diante, uma série de políticas e de recomendações que a União Europeia fez aos Estados-membros no sentido de tentar implementar um consumo mais responsável a partir da conscientização dos consumidores. Precisar ou querer, né? Quando você vai comprar, essa pergunta também é um exercício, né? Que muita gente pode fazer. Sim, é um exercício de precisar ou de querer, justamente porque a atividade de consumir ou de não consumir é, a princípio, uma atividade livre, ou seja, que está dentro do exercício do campo de liberdade das pessoas. Por isso que perguntas como essa são pertinentes na medida em que estão dentro de um campo ético. E o campo ético lida justamente com atividades que exigem liberdade. Tá certo. Felipe, te peço um minutinho, a gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre o direito de não consumir. E agora vamos ao debate. Cristiano, por gentileza, a sua questão? Ok. Primeiro, gostaria de parabenizar o Dr. Felipe pela dissertação, pelo trabalho muito bem feito. E gostaria de saber do senhor quais as dificuldades enfrentadas para desenvolver a sua metodologia de pesquisa. A gente sabe que num trabalho dessa monta, a metodologia é sempre muito importante para dar credibilidade às informações e às conclusões que a gente chega. Eu gostaria que o senhor expusesse um pouquinho sobre a sua metodologia e esses desafios que foram enfrentados.
Bom, agradeço pela pergunta, uma pergunta sempre pertinente em se tratando de um trabalho acadêmico. Essa seleção da metodologia ou a escolha da metodologia a ser adotada e sempre passa pela percepção de futuras dificuldades a serem enfrentadas na pesquisa. No meu caso, eu adotei uma metodologia proposta pela professora doutora Miracim Barbosa Agostinho, uma professora da UFMG, e a metodologia consistiu em problematizar o tema que eu tinha, que era o direito de não consumir, de modo a fixar uma hipótese de pesquisa bem delimitada. A hipótese foi no sentido de que na sociedade de consumo o direito de não consumir deve ser tido como direito da personalidade. A partir da fixação dessa hipótese, eu extraí as variáveis que seriam objeto da pesquisa, ou seja, as variáveis nas quais eu teria de me deter, que foram justamente a sociedade de consumo, os direitos da personalidade e o direito de não consumir. E aí passou a ser feita uma revisão bibliográfica, sempre enfocando essas variáveis para que eu não me perdesse do objeto de pesquisa. Ou seja, à medida em que eu ia lendo os livros, em que eu ia fazendo a revisão bibliográfica, eu já selecionava os pontos nos quais aqueles autores trabalharam com o meu problema, para que eles constassem do relatório de pesquisa, que é a dissertação, e fosse ou não confirmada a hipótese inicial. Então, foi uma pesquisa que teve um cunho teórico porque não houve uma pesquisa de campo, e um cunho dialético na medida em que eu ia abordando as variáveis de pesquisa, mas sempre em diálogo com os autores. E isso ajudou muito no enfrentamento de problemas que surgem no meio da dissertação, porque a gente sabe que a gente tem um tempo limitado para elaborar um relatório de pesquisa, e esse enfoque nas variáveis ajudou muito na obtenção do trabalho final. Tá certo. Luiz, por gentileza. Mais uma vez também quero parabenizar pelo trabalho, excelente trabalho. A pergunta que eu faço, doutor Felipe, você traz o direito de não consumir como sendo um direito da personalidade. Eu queria que o senhor dissesse para a gente se o senhor considera como um direito da personalidade disponível ou indisponível. Bom, é uma pergunta bem interessante também e que passa necessariamente pelos meus pressupostos teóricos. Eu adotei os conceitos de pessoa e de direitos da personalidade expostos por Brunello Stancioli na tese de doutoramento. E esse autor defende justamente que todos os direitos da personalidade são de exercício renunciável, é dizer, são disponíveis. No caso do meu trabalho especificamente, o direito de não consumir é disponível, na verdade, o exercício desse direito de não consumir é disponível porque a todo momento as pessoas podem justamente optar entre consumir ou não determinados produtos e serviços para satisfazer a sua pessoalidade. Então, em suma, o direito de não consumir, da forma como abordado, é sim um direito cujo exercício é disponível. Não diria em disponibilidade do direito, porque, na verdade, um direito da personalidade nunca pode ser absolutamente disponibilizado, porque, senão, a partir do momento que a pessoa dissesse eu abro mão desse direito de não consumir de forma definitiva, a única via, o único caminho que ela teria seria justamente consumir, o que implicaria uma ofensa à própria noção de pessoa adotada no trabalho. Mais uma pergunta? Professor Felipe, eu tenho mais uma questão que decorre, inclusive, da sua narrativa no trabalho, muito bem colocado, desde a nota introdutória e levando a um questionamento realizado na sua conclusão, que é a possibilidade ou a necessidade de construção de uma ética global de consumo. Como isso seria possível em se tratando de várias sociedades diversificadas nos seus valores multiculturais, em que, ao mesmo tempo, nós temos, segundo dados da Organização das Nações Unidas, quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, ao mesmo tempo determinar ou sugerir que algumas tenham o direito de não consumir. Como seria possível realizar esse discurso de uma ética global? Uma pergunta muito interessante e que passa justamente pela concepção de ética. Ética porque, na verdade, o direito é uma ciência social aplicável, mas que se situa no campo ético, no campo de escolha.
Não é? No caso, a escolha seria entre consumir ou não consumir, e a ética é proposta em âmbito global, por quê? Porque seria uma tentativa de conscientização e responsabilização das pessoas pelos atos de consumo em âmbito justamente global. É difícil a gente falar de uma ética de âmbito global justamente pela diversidade social e pela diversidade cultural que existe nesse contexto. Mas também é igualmente possível a gente afirmar que as atividades de consumo ou de não consumir, elas permeiam a vida humana de forma tal que são atividades globais. Em todo lugar do mundo se consome menos ou mais, mas se consome determinada proporção. A necessidade de proposição de uma ética global seria porque, do meu ponto de vista, uma ética local ou meramente regional não solucionaria o problema. E por quê? Porque se trata de um direito que está em uma esfera que tem implicações regionais, simultaneamente regionais, mas globais também. Ou seja, se propõe uma ética do consumo ou uma ética pelo direito de não consumir apenas em determinada parte do global terrestre, por exemplo, apenas na União Europeia, mas não se propõe essa mesma ética, por exemplo, na América ou nos Estados Unidos, onde o consumo é de um patamar muito superior, seria ineficaz o direito de não consumir. Ele tem essa limitação mesmo de efetividade se tratado apenas em âmbito global, ou predominantemente em âmbito global. Quanto à questão da desigualdade social, realmente, e aí porque eu situei o problema frente à realidade da nossa sociedade, porque é uma sociedade que é muito desigual ainda, há desigualdade social, mas o consumismo não deixa de ser uma realidade dessa sociedade, de modo que eu chegaria até a afirmar que o consumo proposto de uma forma exacerbada ou de produtos e serviços de forma mais intensa, seria um consumo que não é um consumo justo, porque esse consumo não pode ser elevado em nível universal. Se todo cidadão do mundo consumir o mesmo tanto que os cidadãos norte-americanos consomem, o planeta não suporta. Daí que é uma ética que tem que ser necessariamente global. Mais alguma questão? Eu tenho mais uma questão, inclusive relacionada a um dos doutrinadores que o Dr. Felipe cita na dissertação dele, que é sobre Habermas, né? Então, Habermas sugere essa necessidade ou a possibilidade de um discurso realizado entre as diversas esferas, né, de opinião. Dentro desse contexto de ética global que o senhor acabou de defender, é possível a realização desse debate entre as diversas esferas? Em que fórum isso efetivamente aconteceria? Bom, eu tenho a concepção de que sim, de que Habermas, inclusive a teoria de Habermas, a teoria do discurso, que é mais bem abordada, inclusive, por Adela Cortino, que foi o marco teórico da pesquisa, ela é perfeitamente aplicável e, na verdade, apenas tem a incrementar a efetividade desse direito de não consumir. E por que isso? Porque, na verdade, o exercício desse direito passa necessariamente pelo âmbito do discurso. Ou seja, esse direito de não consumir ele vai ser constituído em nível pessoal, ou seja, as próprias pessoas tomando noção da responsabilidade do ato de consumir, mas também ele vai ser construído em âmbito de esfera pública, ou seja, é a sociedade civil organizada participando da construção desse direito por meio dos movimentos sociais, é também o próprio Estado fomentando esse direito e o exercício desse direito por meio da informação do consumidor e, por vezes, até restringindo determinado tipo de publicidade, como ocorre com a publicidade do cigarro, e é também em nível supraestatal que soluções poderiam ser buscadas por via de tratados ou mesmo, como já acontece atualmente na União Europeia, por via de recomendações aos Estados-membros no sentido de tornar efetivo esse direito em âmbito interno. Agora, Felipe, para a gente fechar, existe no mundo alguma comunidade, algum local que você tenha pesquisado, tenha conhecimento, que esse direito de não consumir é exercido de uma forma mais intensa? Sim, existem sim. É justamente o movimento social do Citais Law. O que acontece com esse movimento social? Ele, mais do que pregar essa
esse desenvolvimento humano por via esse desenvolvimento humano por via da qualificação das pessoas, ele também o pratica, ou seja, são criadas verdadeiras comunidades por meio das quais o ato de consumir é um ato de consumir mais refletido e é um ato de consumir que é mais relacionado com as efetivas necessidades das pessoas que compõem aquelas comunidades. Esse movimento é interessante a gente perceber que ele começou na Itália e já se expandiu por vários países do mundo. Então, hoje, várias comunidades praticam isso. Várias comunidades desse movimento social, filiados a esse movimento social, praticam isso. Na verdade, esse movimento social já tem até o caráter de uma associação. Foi constituída uma associação, né, em nível internacional e esses movimentos, essas Cipais Law, elas se associam ao movimento central. Tá certo. Felipe, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui na TV Justiça. Eu é que agradeço o convite e a possibilidade de externar e de expor o meu trabalho publicamente. Obrigada. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado por participar. Obrigada, Cristiano. Novamente agradeço e parabenizo também o Dr. Felipe pelo trabalho. E que tal ter sua tese ou dissertação apresentada aqui também no nosso programa? É só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.